Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos cordiais de muita paz. É muito natural que a nossa existência terrena experimente de quando em quando mudanças significativas. Em nossa limitada capacidade de discernir, nem sempre elaboramos projetos cujo resultado seja aquilo que esperamos. E dentro da nossa programática, podemos contar com o fenômeno surpresa, que chega intempestivamente e altera por completo o nosso destino. Durante a Segunda Guerra Mundial, celebrizaram-se pessoas comuns pela abnegação, pelo espírito de holocausto, pela beleza dos ideais, pelo anonimato a que se permitiram. Mas eu gostaria de referir-me a um desses personagens que escreveu uma das mais belas obras do século XX. A sua obra é de um pastor protestante holandês e o seu nome ficaria impregnado em vários países da Europa Central e nas Ilhas Britânicas. Ele deixou como legado para a posteridade a obra Estes Dias Tumultuosos, como os nossos dias que são tumultuosos. Ele tenta narrar o horror da guerra nos bastidores, não apenas na notícia, naquela apresentada pela televisão da época, pela rádio e pelos periódicos. E através da sua narrativa, que é palpitante, nós temos ideia da dor que chora no coração humano e nem sempre temos percepção para identificar. Olhamos as máscaras, as personas, e fazemos o julgamento conforme a nossa própria consciência. Ele deixa uma página que eu me permito a audácia de narrar com a minha própria emotividade. Ele atravessou a Segunda Guerra Mundial e, para poder libertar-se das sequelas, foi residir em Paris. Era pastor, de uma variada igreja luterana, mas era um homem que se dedicava ao próximo com esse ardor evangélico que nós lemos na mensagem de Jesus. Diariamente, ele saía do coração de Paris para o subúrbio, carregando embrulhos. Eram roupas usadas que ele levava para casa para servir, consertar, lavar, prepará-las, para distribuir àqueles que haviam sido atingidos pela guerra, os permanentes miseráveis do mundo. E a miséria não é privilégio do terceiro mundo. Certo dia, conversando com uma socióloga da Universidade de Genebra, ela me falou até a respeito do quarto mundo. E eu fui tomado de surpresa, porque não está na sociologia. E ela referiu-se, por exemplo, aos pardieiros abandonados da periferia de Paris. A 8 quilômetros da Torre Eiffel, existem os bairros dos argelinos, que são também cidadãos franceses. Em Londres, distante do Palácio de Buckingham,
Existe um quarto mundo, árabes, indianos, estrangeiros na mais extrema miséria, que fossilam naqueles pardinheiros abandonados. Em Washington, a 1 quilômetro da Casa Branca, existe a maior onda de crimes, principalmente de origem racial. Apesar da grandeza de Norte América e do imenso memorial a Lincoln, o pai das liberdades do escravo. Esse quarto mundo está também aqui, entre os invisíveis. As pessoas que às vezes se vestem bem, porque a roupa dura, mas não tem dinheiro para o desjejum. E se veem numa conjuntura de miséria, de loucura, que os empurra para a criminalidade. Assim também, esse autor refere-se àqueles miseráveis de Paris, depois da Segunda Guerra Mundial. No Quartier Latin, havia uma média de 20 mil meretrizes menores de 16 anos. O notável abade ergueu nos arredores do Quartier Latin uma comunidade. E essa comunidade constituiu-lhe um grande sofrimento. Ele foi chamado pelo prefeito de Paris, que ele disse: você está afeiando a cidade. Está construindo no Bois de Boulogne, o bosque de Bolonha, casebres miseráveis. E isso tira a beleza e o charme parisiense. E ele respondeu num sorriso: mas esse charme se deriva do Louvre ou do Cheval Blanc. Se refere a Le Musée d'Orly ou ao grande cabaré Moulin Rouge. Será que toda essa fama vem das bibliotecas e dos monumentos ou dos cabarés, onde a nudez é exposta e a vulgaridade é apresentada? E o prefeito irritado lhe disse: todo aquilo que você construir durante a noite, nós derrubaremos de dia. E ele disse: nós voltamos a construir à noite, porque a grande miséria de Paris é a depravação moral. Essa que todo mundo fala em surdina e que os turistas veem à busca de sensações e emoções diferentes. O que, aliás, é verdade, com as exceções compreensivas. Assim também a desse notável pastor. Ele tinha o hábito de voltar no último trem para sua residência. E certa noite, no mês de dezembro de 1945, ele saltou como de hábito, carregando um volume de roupas usadas. Aquele subterrâneo do metrô era muito grande. Àquela hora vazio, assustador, porque a onda de crimes fizera-se muito grande. E subitamente ele percebeu que havia passos, como se ele estivesse sendo seguido. Estranhou a circunstância, avançou e se deteve. Olhou para trás e viu uma sombra ocultar-se atrás de uma coluna. Não teve dúvida. Avançou e se deteve de inopino e surpreendeu o acompanhante. Tratava-se de uma pessoa deformada, portadora de uma deformação da coluna, uma gimba, uma corcunda, os braços longos, as mãos iam além dos joelhos. E ele arrastava a perna direita lamentavelmente. A cabeça bamboleava sobre ombros magros. Os olhos eram muito tranquilos. Pareciam os olhos de um cão gentil.
E diante da surpresa, ele se aproximou e disse ao pastor, agora assustado: eu estou acompanhando o Senhor, porque lhe desejo fazer um favor e, naturalmente, receber a retribuição. Então ele olhou, sorriu, e aquele miserável disse: dê-me o pacote para levar, porque eu não sou um pedinte comum, eu faço favores, e as pessoas retribuem-me. Eu carrego o pacote para o Senhor, e naturalmente o Senhor me vai retribuir com alguma homenagem, moeda, alimento, qualquer uma coisa. Automaticamente eu dei, disse o pastor, o pacote àquele homem, deformado, recurvado, e eu continuei caminhando, descendo a escadaria do metrô, na direção de uma carruagem que me esperava, porque a gasolina ainda não havia sido refeita na Europa. E no momento em que eu fui entrar na carruagem, ele desceu a escadaria, sempre claudicando da perna direita. Eu perguntei en passant: gostaria que eu o levasse à sua residência? E ele, tomado de surpresa, disse: bem, já que o doutor insiste, eu aceito a sua generosidade. E rapidamente trepou na carruagem, sentou-se, fechou a porta, caía neve. Ele encostou a cabeça no cristal bisotado, e quando deu sinal para o cocheiro avançar, atravessamos a praça da catedral. Ele então olhou pelo vidro da catedral, aquelas duas torres que apontavam os céus com o dedo de pedra, e voltou-se para mim, os dois olhos brilhantes, tinha um rosto simpático. O cabelo ralo caía-lhe sobre a testa larga, e a boca bem desenhada parecia sorrir. Ele disse: ah, doutor, eu também peguei a sua carruagem, porque desejo fazer-lhe um pedido. Estamos em dezembro. Dezembro é o mês do Natal. E eu conheço uma lenda que assevera que na noite de Natal, Notre-Dame de la Consolação sai para visitar as crianças miseráveis como eu. Eu ergui o sobrolho e olhei-o. Não era uma criança. Ele disse: bem, eu tenho 100 anos de sofrimentos e 14 de idade. Pareço mais velho, eu sei. São as lutas, as dores, a doença. Mas eu sou muito jovem, doutor. Eu não sou parisiense, eu sou da Normandia, a terra onde a Europa ganhou a guerra contra o nazismo. Nas praias da Normandia estão milhares de cadáveres que deram a sua vida pelo direito à liberdade humana. Eu venho de lá. E note a catedral. É de Nossa Senhora da Consolação. E eu lhe queria pedir um favor, porque, infelizmente, eu sou analfabeto. O doutor me poderia fazer uma carta à Nossa Senhora da Consolação? Eu disse: naturalmente, terei muito prazer. Então, doutor, bem, deixe-me dizer alguma coisa. Meu nome é Ugolhã. Ugolhã é um nome quase comum na nossa região. E eu resido aqui na Rua do Bebedouro Velho, número 14, no segundo piso, apartamento 14. É uma coincidência. Aliás, eu tenho muita sorte com o número 14, porque estamos em dezembro. E daqui a pouco chega o dia 14. É curioso todo mês ter um dia 14 para me homenagear. E sorriu como uma criança. Eu olhei para ele e ele disse: eu desejo que o doutor faça uma carta à Nossa Senhora, pedindo-lhe que me traga na noite de Natal um par de sapatos marrom e branco. Pois não? Veremos. Eu farei a carta, mas agora já está muito próxima do Natal e ela já deve ter providenciado tudo. Não, doutor? O senhor está enganado. As cartas que chegam mais próximas do Natal têm preferência, porque são cartas dos mais infelizes. Então o senhor diz:
O Goulin, da Rua do Bebedouro Velho, número 14, está pedindo um par de sapatos marrom e branco, porque eu acho uma cor muito bonita. É um sapato de pelícia. Então, tem um detalhe. O doutor sabe que todo mundo tem um pé maior do que o outro. Eu não. Eu tenho um pé menor do que o outro. É uma coisa curiosa. Todo mundo tem o pé direito maior. Não sei porquê. Talvez apoiemos mais o corpo do pé direito. Já eu tenho o esquerdo menor do que o direito. Não é peculiar que eu seja diferente. Então, o meu número é 42, 41. O esquerdo, bem, ela deve saber. Eu tenho um pé menor do que o outro. Eu ficarei muito agradecido a Nossa Senhora da Consolação. Pierre Van Passen olhou a igreja, cujos dedos de pedra apontavam os céus que cuspiam neve. Balançou a cabeça e disse-lhe: farei a carta, mas não lhe garanto. Ela terá que comprar 2 pares de sapato. Um 41 e o outro 40. Mas ela é a mãe de Jesus. Ela é rica. Ela pode fazê-lo. E assim fomos conversando. Quando eu cheguei ao meu apartamento, aliás, uma casa de 3 pisos, eu saltei e disse ao Goulin: eu salto aqui, mas eu vou pedir ao meu cocheiro para levá-lo à Rua do Bebedouro Velho, que é próxima. Você gostaria de saltar? Ele disse: bem, o doutor é muito gentil, já que insiste, eu vou saltar. Saltamos, entramos pelo porão, eu aqueci a lareira, olhei para o semblante pálido e percebi que ele tinha fome. Aqueci leite, coloquei pão e queijo e disse: sirva-se, que eu vou buscar o meu cachimbo no primeiro andar. Eu sempre fumo um pouco antes de deitar-me. Mas quando eu desci, o monstro, como era chamado, estava olhando o repasto sem tocar. E eu disse ao Goulin: doutor, eu sou muito bem educado. Enquanto o meu anfitrião não chega, eu não me sinto. Estou esperando o doutor para me acompanhar. O Goulin: eu fiz a ceia em Paris. Pode alimentar-se. E ele devorou o pão e o queijo e o leite com uma rapidez de lobo. E me olhou. Eu perguntei: aceitaria mais um pouco? Doutor, o senhor insiste tanto que eu não posso negar. E aceitou uma segunda ração. E então ficou me olhando, somente para ser gentil. E eu perguntei: aceitaria uma terceira ração? Doutor, por previdência. Pode ser que amanhã eu não ache nada, então eu comerei de véspera. Coloquei a terceira ração. Ele levantou-se, aproximou-se da lareira, estendeu as mãos. Doutor, eu lhe posso fazer um pedido? Goulin, a casa é nossa. Eu gostaria que o senhor colocasse no gramofone aquele disco Nas Asas de uma Canção de Mendelssohn. Eu fui tomado de surpresa e perguntei: como é que você sabe que eu gosto desta música? Por uma razão. Como eu disse ao doutor, eu moro ali na Rua do Bebedouro Velho, e é um bairro italiano. E o doutor sabe como os italianos sempre são. As mulheres são sempre grávidas. Então, eu saio muito cedo e chego muito tarde, para que elas não me vejam e os seus filhos não nasçam deformados. Porque diz que a mulher grávida, quando vê alguém feio, o filho nasce com as marcas. Então eles dizem: sai, monstro! E sou eu quem paga meu quarto. O meu quarto eu pago com os salários do meu trabalho. Mas eu acho tão engraçada essa estupidez, então eu saio para fazer favores e receber favores. E como lá tem muitas mulheres grávidas, agora o inverno foi muito rigoroso. E a semana passada eu saí para aquecer, me movimentando. E passei aqui pela porta da sua casa e escutei Nas Asas de uma Canção de Mendelssohn. A música saía através da janela. Eu parei diante dessa melodia e fui lá, voltei cá, e o doutor repetiu, e eu ouvi. No dia seguinte eu fui a Paris. Entrei numa casa de música e cheguei a uma vendeuse
e disse: por acaso você tem aqui uma música? E comecei a trautear a canção. Ela disse: meu Deus, o Frankenstein com alma de poeta. Essa música é um clássico. Chama-se Nas Asas de uma Canção e é de autoria de Mendelssohn. Bem, eu pretendo comprar um dia um gramofone. Será que eu podia ouvir o disco? Ela me olhou e disse: vou lhe colocar na última cabine e ouça quantas vezes quiser. Então eu fiquei lá a manhã inteira e memorizei a música. Então eu marquei o meu encontro com o doutor para hoje, porque eu queria que o senhor me retribuísse o trabalho de carregar o embrulho com o leite, mas principalmente com o presente de Notre Dame e também com a música de Mendelssohn. Eu coloquei na vitrola a música notável, era que me falava ao coração, porque me lembrava da minha infância em Haia, na Holanda, e a música ia num crescendo no silêncio da madrugada, dentro daquele porão aquecido, em que um homem amargurado e um monstro deformado, em silêncio, escutava a habilidade do compositor. De repente, ele levantou-se e saiu a correr. Eu senti uma tal empatia que lamentei que o Guilhem tivesse saído tão cedo, às 2h da madrugada. No dia seguinte, quando voltei de Paris, trouxe um embrulho ainda maior, na expectativa de que ele me estivesse esperando. E estava. A partir daí nos tornamos amigos. Toda noite, o Guilhem me esperava, comia de véspera e ouvíamos Nas Asas de uma Canção. Nosso relacionamento não ia além disso. Mas por fim estava chegando o Natal e eu comprei os 2 pares de sapatos, 41, 42, exatamente para os pés menor e maior de Guilhem. Embrulhei-o em um papel de seda branco-azul, porque dizem que são as cores de Nossa Senhora. Preparei um cartão, mas ele não sabia ler. Então eu coloquei um ramo de amor perfeito e de miosotes, que são as flores da França. Preparei e aguardei a chegada do Natal. Então, no dia seguinte, era domingo, e eu lhe disse ao Guilhem: venha amanhã almoçar comigo. Mas, doutor, é uma ordem. E no dia seguinte, o Guilhem, com uma roupa passada a ferro. Bem, não era uma roupa para ele. Deve ter tido outro corpo, porque era muito longa. Mas ele veio penteado, saltitante, com a sua perna renga. Eu recebi carinhosamente e, como sou um bom gourmet, preparei um apetitoso prato da Normandia, para ele lembrar-se de casa. Mas eu tinha também um jardim de inverno, onde eu cultivava violetas dos Alpes. E enquanto eu preparava o alimento, ele se aproximou das violetas. Eu olhei de esguelha e senti uma ternura infinita por aquele homem deformado. Ele olhava as violetas e percebi que estava chorando. Para distrair, eu perguntei ao Guilhem: o Natal vem aí? E Nossa Senhora já me respondeu que irá levar a você entre 00h e 1h o seu presente, o sapato. Marrom e branco, doutor. Marrom e branco. 41, 42, 42, 41. Ah, doutor. Doutor, eu nunca fui assim. Eu era até um jovem muito bonito, mas a vida é dessa forma. O Guilhem, antes que você continue, você tem pais? Não. Bem, eu não tenho mãe. Papai era um homem muito bom. E então, de repente, mamãe morreu. E nós, Marie e eu, ficamos na orfandade. Papai a amava. E não tendo forças morais para poder enfrentar o infausto acontecimento, ele começou a beber, tornou-se um ébrio contumaz, perdeu o emprego
e colocou-nos na rua, crianças, a mendigar. E quando nós mendigávamos e o valor não correspondia às suas expectativas, ele nos surrava. E no penúltimo inverno, faz 2 anos, não, 3 anos, ele me deu uma surra e me atirou contra a lareira. Eu bati e aí fiquei deformado. Fui mandado para uma santa casa, de onde a misericórdia fugiu envergonhada. E ali eu fiquei pior, cada vez pior. Mas a minha irmã Marie, que é linda como a deusa, tem o cabelo negro do tom da ave da graúna, e tem o semblante que é uma figura de Limoja. Tão perfeito o seu rosto. Ah, doutor, certo dia ela chegou e disse: vamos fugir, porque ele vai nos matar. Papai enlouqueceu. Vamos fugir a Paris, mulher. E então eu concordei. Há um trem de terça-feira, que é o trem de gado e dos mendigos. Nós nos amontoamos num daqueles vagões e chegamos à Estação de Leste. E aí tomamos conta de Paris. Mas era inverno. E as dores foram aumentando, foram piorando, porque nós fomos habitar uma das pontes, sobre o rio Sena. A umidade das águas me foi piorando e eu fui internado de emergência com muitas dores. E Marie, por ser muito bonita, ela encontrou um emprego numa joalheria e me transferiu para uma clínica de ortopedia e traumatologia, uma clínica suíça muito cara. Todo sábado ela ia e pagava a semana por vindoura. E eu fui melhorando, me colocaram dentro de um molde de aço para ver se corrigia a deformidade. Ela ia invariavelmente no sábado à tarde, pagava a semana vindoura e saía trabalhar. Mas um dia ela não devia ter vindo, mas ela veio correndo desgrenhada, o vestido rasgado, pés descalços, entrou na clínica e gritou: o Golê, estão me levando para o cárcere. O Golê, eu sou inocente. Caio de joelhos na minha cama: perdoe-me, eu sou inocente. E vieram 2 monstros, 2 gendarmes, 2 policiais, arrastaram-na, e eu ouvia no corredor a sua voz: eu sou inocente. Foi quando a Madre Superiora, a Madre Genoveva, que era muito boa, veio sentar-se na minha cama e disse: meu filho, não vamos poder manter você na clínica. Aqui é uma clínica de experiências traumatológicas. É muito cara. Nós, as religiosas, trabalhamos gratuitamente por amor a Jesus. Mas eu tenho a tarefa de dar a má notícia. Você terá que sair hoje, porque a diária está paga até as 18 horas. Mas sua irmã é inocente. Ela foi presa porque o dono da joalheria disse que ela havia furtado uma joia, mas é mentira. Ele faz parte da máfia, dessa gente indigna de proxenetas, que sai procurando jovens bonitas, emprega na sua joalheria e depois vende-as para o comércio da prostituição. Você sabe que a polícia colabora com isso. 1/3 parte da renda é da polícia. A outra 1/3 parte é do protetor. A 3ª parte é da dona, a dona do bordel. E elas ficam apenas com 10%. Tudo é alugado, não tem nada. Envelhecem, pegam sífilis e tuberculose. E depois são jogadas no cais ou assassinadas. Marie é muito bela. Ela não furtou nada. Essa é a técnica. O juiz também é corrupto. Vai levar da queixa e ele, indiferente, manda para a cadeia. Porque mancha a vida da jovem. E na cadeia, muitas vezes, ocorrem estupros. E elas saem dali profissionalizadas.
Então você deve saber quando será o julgamento dela. Aqui numa corte do bairro, porque o crime foi aqui. Perdoe. Tirou o colete. Ela deu-me uma bengala. E eu saí mais recurvado. 2 meses eu vasculhei o bairro para saber em qual circunscrição ela seria julgada. E por fim eu descobri, graças a alguns mendigos. E no dia estava lá, o juiz julgava com a maior indiferença do mundo. Não eram vidas, nós não somos nada, não valemos nada, nós somos invisíveis, somos menos que os cães idófobos. Na hora da acusação, o promotor olhou-me para ela no banco dos réus e disse com sarcasmo: meretriz. E defendeu o bandido que certamente o comprara. E pediu ao juiz uma pena severa. Ora, ela estava com 15 anos. 15 anos. Era uma flor ainda não colhida. E iria ganhar um prêmio para o seu proprietário muito grande no leilão do bordel. O advogado de defesa era um jovem estudante da Sorbonne, que não tinha nenhuma experiência. Tentou defendê-la numa arenga que até eu me senti um pouco desanimado. E o juiz, que fumava em plena corte, bateu o martelo e disse: 2 anos na prisão de mulheres, no Palácio da Justiça, na Conciergerie. Ela levantou-se muito pálida, ficou de pé, e eu não aguentei. Saí, corri para o meio e gritei: meritíssimo, veja! E veja o bandido que está sentado aí de cavanhaque, e com óculos lorgnon, aquele que usava nos anos 30. Ela é inocente. Ela está sendo punida por um crime que não cometeu, porque se houvesse cedido, e ele o primeiro, é claro que ela não receberia nenhuma punição. O juiz me olhou com sarcasmo e disse: cala-te, monstro. Ou te mandarei também à corte por desobediência. Antes ele tivesse mandado, porque me assassinava legalmente. Melhor do que sofrer o que eu experimentei 2 anos, de ponte em ponte, inverno, verão, até que descobri o dia que minha irmã ia sair do cárcere. Nesse dia, eu fui ao Jardim do Louvre e arranquei algumas flores, claro que eu as furtei, para levar-lhe quando ela saísse da porta de bronze. Mas quando ela saiu, não era minha irmã. Era uma mulher estranha, pálida, de olhar parecendo um chacal. Eu corri para abraçá-la. Marie. Marie morreu aí dentro. Não aceitaram a virgem. Era uma meretriz. E eu irei infectar das piores doenças a minha clientela. É assim. Marie, você parece que não está me conhecendo. Não, não estou. Você é quem? O Golan, seu irmão. O Golan. Nós não temos irmãos. Nós somos desgraçados. Nós já nascemos abandonados por Deus, que não existe. Então desapareça da minha vida, porque a sua irmã morreu aí dentro. E aqui está alguém que se vai vingar dessa sociedade hipócrita. Marie, lembre-se de mamãe. E eu perguntei: por que Deus mata as mães e deixa os pais que não sabem educar? E as mães partem como uma ave que foge do ninho e deixa os pássaros pequenos, incapazes de voar, ali naquele lugar inseguro, e cai nas garras das corujas, dos gaviões, ou tombam no chão e são devorados pelos cães. Por que Deus faz isso? E eu olhava o Golan e não tinha uma palavra para dizer. E eu sou pastor protestante. O que é que eu poderia dizer a respeito da justiça de Deus?
E ele continuou a sua tragédia. Então, eu não consegui contá-la. Mas a minha rede de informantes miseráveis como eu me disse onde era o leilão. E na noite aprazada, eu fui para a porta de um hotel de 5 estrelas, em Champs-Élysées, a melhor cidade do mundo. E paguei 20 francos a um dos funcionários para pedir que ela chegasse à sacada do quarto para eu vê-la. Ela apareceu, estava com o peoar transparente, a cabeleira trabalhada. E então ela disse: vai embora. Marie morreu. Vai embora, Ugolin. Deixe-me morrer vagarosamente. Eu a olhei e ela foi leiloada. Daquele hotel de luxo, ela passou para o outro hotel. Depois para uma pensão. Depois para um bordel. Depois, o doutor sabe, a escada da queda não tem último degrau. E o poço da miséria não tem fundo. Sempre se desce um pouco mais. E agora ela está em Montmartre, na rua, e declinou o nome. Era a rua das mulheres mais miseráveis de Paris, que atendiam os funcionários do Rio, os trabalhadores das barcas, o pior estágio. Deveria estar tuberculosa. Então eu me aproximei e abracei-o. Mas eu tenho poderes de tornar você meu filho. Eu não tenho filho, você tem 15 anos. Marie deve ter agora 17 ou 18. Eu também conseguirei com um juiz e com um bom terapeuta recuperá-la. Adotá-los-ei como meus filhos. Não posso, doutor. Eu tenho certeza que Marie não aceitará. Ugolin, você não conhece a minha história. Eu sou judeu holandês. E quando começou a noite dos cristais, eu fugi com a minha família para a Inglaterra. Fui viver em Londres. Meu filho tinha 18 anos, quando foi convidado para a RAF, a Força Aérea Inglesa. Recebi uma carta do rei, convidando meu filho para as grandes incursões. Meu filho se foi e a vida continuou. A guerra estourou miseravelmente. E certo dia, em 1940, eu recebi um telegrama do rei, congratulando-se comigo, solidário, porque meu filho havia dado a sua vida para que nós tivéssemos vida. E vinha uma carta de meu filho, chovia, ele estava no front e me escrevia no meio da lama: papai, por que eu tenho que matar? O homem que está do outro lado é um antigo colega meu da Universidade de Londres. Eu tenho que matar porque o louco, o esquizofrênico disse que nós somos diferentes, que os alemães são a quinta raça e que o horário alemão é de 25 horas. Eu tenho que o matar, porque se eu não matar, ele me matará. Papai, você me ensinou a viver, me deu lições a respeito do amor. Como é que eu vou poder matar? Ajude-me, eu estou orando, Pai Nosso. A carta parava, porque uma granada estourou ao lado e o petardo da granada despedaçou-lhe a face e ela estava suja de cérebro, de sangue e de lama. Então, com os seus pertences, ela foi me entregue. Eu me ajoelhei no chão e disse a Deus: você me prestou e agora me pediu de uma forma dolorosa. Lamento devolvê-lo assim. Eu me transferi para o interior em 1945, quando as bombas V2 de Von Braun atravessavam o Canal da Mancha para destruir Londres. Eu colaborava no esforço
de reedificar, limpar as ruas, salvar os mortos, ou pelo menos tirá-los dos escombros, e tentar salvar aqueles que ainda viviam. E chegava em casa pela madrugada, em uma manhã de névoa, eu saltei do trem, entrei pelo campo e ouvi o sibilar da bomba destruidora. Joguei-me no chão e a terra tremeu. A bomba caiu sobre a minha casa. Matou minha mulher e as minhas 2 filhas. Eu fiquei sem ninguém quando terminou a guerra. Eu só tinha lembranças. Então eu preferi vir a Paris. Não queria voltar à Holanda para ver o meu país destruído, nem a Inglaterra. Então eu vim a Paris para ajudar os miseráveis como eu. Aceite-me. Aceite-me como seu pai. E fale com Marie, que eu pretendo ajudá-la também. Está bem, doutor? Está bem. Cuidamos disso depois do Natal, que era no domingo seguinte. Cuidaremos disso, doutor. Vamos falar a Notre Dame. Mas o rosto dele não se recuperou. A marca da dor, com as unhas do desespero, estavam cravadas naquele semblante de criança adulta, muito triste. Os olhos apagaram-se e de repente ele disse: eu não vou ficar para o almoço, tenho que ir para casa. Eu deixei. Chegou o Natal, a véspera de Natal, o sábado para o domingo de Natal. E no domingo às 10 da manhã, eu estava jubiloso, aliás, muito jubiloso. Havia terminado de fazer o meu trabalho, as orações, e chegava a preparar o pato do Natal para o Golan. Estávamos nessa atividade quando eu saí para comprar tabaco para o meu cachimbo. E cheguei à tabacaria de Pierre. Pierre estava baixando a porta metálica. E então eu lhe perguntei: mas de que se trata? Você não soube? Da tragédia. Mas tragédia? No dia de Natal? Sim, a tragédia. Daquele monstro, quer dizer, daquele seu amigo. Ele morreu. Mas ele estava muito bem ontem. Não estava bem. Ele morreu. Procure o abade de la Rudère, ali na catedral. Mas eu estivera à meia-noite no apartamento de Golan. Havia uma velha mala. Havia a pintura de uma Madonna queimada por uma vela. Era tudo muito arrumado. Estava tudo asseado. A cama feita. E eu coloquei o par de sapatos, 41, 42. E as flores. E agora eu corri, eram 10 horas da manhã, até a catedral e encontrei o abade de la Rudère, um homem de 70 anos, desempenado, andando de um lado para o outro. Eu acerquei-me e disse-lhe: abade, eu sou o Dr. Pierre Van Paz. Sou também religioso, sou protestante. E eu sou amigo de Golan. O Golan não tem amigos. Sim, tem. Eu sou amigo. Ia ser-lhe pai adotivo. Mas, que eu saiba, ele não tem amigo. Era um miserável desses. Não diga tanto. Mas o que aconteceu afinal? O abade pôs as mãos às costas. E caminhando em passos largos, foi, voltou e olhou-me com uma expressão de reproche. E disse: quando eu voltava da missa do galo, passei ali pelo bosque. E estava um grupo de jovens cantando Bon Noël, Feliz Natal. E eu respondi jubiloso: era Natal. Mas eu percebi uns ruídos. Estes ouvidos acostumados à confissão captaram um ruído estranho. Eu corri na direção. Era um poste apagado, com um homem desnudo, amarrado. Estava arroxeado do frio. Os jovens faziam ciranda e esbordoavam-no, chutavam-no. E ele, resignado, movia a cabeça. Estava tombado no chão.
as calças e o paletó derreados, e ele nu, gemendo, com hematomas. Então eu tirei os cordões da minha sotaina e voltei-me para os miseráveis e gritei: vândalos, eu vos excomungo em nome de Deus. Eles correram às gargalhadas, embriagados. Eu então vesti-lhe as calças ao golã, tirei a minha sobrepeliz, envolvi-o, carreguei-o nos meus braços. E quando ele estava reclinado no meu ombro, ele perguntou baixinho: abade, por que fazem isto comigo? Não sei, meu filho. É a sociedade incréia. Abade, hoje não é véspera de Natal. É, meu filho. Mas é mentira, não é, abade? Não nasceu Jesus. Ele não existiu jamais. Ele falou tanto dos miseráveis como eu. Por que fazem assim comigo? Não sei, meu filho. Infelizmente eu não sei. Abade, porque não existe nem Deus, nem Jesus. Cale-se, não blasfeme, mas abade. Por quê? Veja minha boca arrebentada, alguns dentes quebrados. Só porque eu sou deformado, mas não fui eu, foram as circunstâncias. Oh, abade, que lástima que Jesus não nasceu. O meu coração esteve tão dorido que ainda assim eu encostei demais a cabeça do meu peito e trouxe aqui para a sacristia, preparei aquele divã e disse: meu filho, amanhã tudo estará diferente. Amanhã é Natal, deite-se, eu vou para a casa paroquial e amanhã, quando eu voltar, nós conversaremos com calma, está bem? Ele balançou a cabeça, não disse uma palavra. Eu fiz a cama, coloquei até alfazema como um presente de Natal. Deitei-o, mas ele pediu para ficar sentado. Eu me despedi. E hoje, quando eu cheguei às 7h, ele não estava. E a cama estava arrumada. Eu fui celebrar a missa. E no momento do ostensório, da consagração da hóstia, 2 crianças entraram correndo da catedral e gritaram: abade de la Rudère, alguém se atirou ao Sena, ali está um cadáver flutuando. Eu deixei Nosso Senhor para lá, saí correndo com as crianças, e quando eu lá cheguei, eu encontrei o Golim afogado. Ele suicidou-se. Ele não suportou a humilhação. Ele suportou tudo, mas não a humilhação a que a nossa sociedade o levou. Então eu trouxe para a igreja. A igreja não perdoa suicidas, mas ele não era suicida. Ele foi suicidado pela miséria dos que podem pagar. Mas isso não é tudo. Quando eu revistava as suas roupas, eu encontrei uma fotografia de uma jovem, quase menina, atrás a dedicatória e no pedaço de papel o endereço. Eu mandei um guarda ir até lá. E quando o guarda chegou em Montmartre, subiu os 3 andares e encontrou-a preparando-se para o comércio carnal. Ela disfarçava a palidez com muito rujo, com muito vermelho na face. Então o soldado disse: vista-se, o abade de la Rudère deseja falar-lhe a respeito de seu irmão, o Goulin. Ela gritou: que fizeram com o Goulin? Senhorita, vamos depressa. Ela disse: mataram-no, não. Ele suicidou-se, mas ele jamais se suicidaria. Mas ele suicidou-se. O guarda bateu a porta e disse: eu espero lá embaixo. Quando ele ia descer da escada, ele escutou o estopim de um revólver. Voltou correndo, ela havia dado um tiro no peito. Estava morta numa poça de sangue. Eu mandei buscar o cadáver. E às 3h
venha para as exéquias fúnebres, aqui na catedral. Todo o bairro, eu quero aqui sob pena de excomunhão. Eu não saí mais dali, não tive forças. Às 3 horas, a nave da catedral estava superlotada. No centro, uma essa, com os 2 caixões brancos. Eram almas puras, já que eles não puderam viver juntos na terra, viajariam para a imortalidade, juntos. Eu iria sepultá-los no jardim da igreja, desafiando o dogma, porque toda regra tem exceção. Eles não eram suicidas. Às 3 horas, com a igreja repleta e um silêncio fúnebre, o abade apareceu paramentado, subiu a escadaria do púlpito e olhou a multidão. O coro cantava o Salmo 114. Ó Israel, é o Salmo das Lamentações. Quando fez uma pausa, o abade olhou a multidão e disse uma palavra: cristãos. A palavra foi uma chicotada. Quando eu morrer, e quem estiver diante do Pai Celestial, ele me perguntará: abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei? Eu abaixarei a vista e não direi nada. Então ele me perguntará pela segunda vez: abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei? Eu menearei a cabeça. Mas se ele perguntar pela terceira vez: abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei? Eu lhe direi: não eram ovelhas, meu pai, eram lobos vestidos de ovelhas. E desceu, chegou ao lado dos 2 caixões, forte, segurou-os. A multidão correu, ajudou-o, e no jardim da catedral ele sepultou o Guilherme e Maria e os abençoou, pedindo perdão pelas misérias humanas. Recordei-me de narrar essa história real por uma razão. Tratava-se de um abade, e tratava-se de um pastor, de uma doutrina grandiosa no seu protestantismo. O que me surpreende é que eles não sabiam dizer ao Guilherme por que ele estava deformado. Por certo, eles desconheciam a lei universal da reencarnação. Eles ignoravam que a nossa vida física é um breve espaço na realidade da vida imortal. Já havia uma ciência filosófica, de ética, moral, religiosa, que foi apresentada ao mundo ali em Paris, no dia 18 de abril de 1857, chamada Espiritismo. E para poder caracterizar o seu autor, o homem que codifica, que reúne as perguntas e as respostas aos espíritos, assevera que ia criar um nome para essa doutrina. Como existe espiritualismo, a doutrina da crença em Deus e na imortalidade, ele criava uma doutrina de nome Espiritismo, que é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino de todas as vidas e a repercussão, a união com o mundo espiritual. Essa explicação era resultado de diálogos obtidos com os chamados mortos. Até aquele momento as religiões diziam: os que morreram não voltam. E mentiam. Mentiam, porque eles voltaram através da história e principalmente através do evangelho que essas religiões preconizam. Quando Jesus foi a uma cidade chamada Gadara, do outro lado do mar da Galileia,
e subiu na direção de um cemitério grego abandonado. Das furnas sai o homem transvariado e grita: Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. E ele redargui: cala-te, cala-te. Meu nome é Legião, porque nós somos muitos os que estamos neste corpo. Legião, em nome de meu Pai, eu te digo, sai dele. E Legião recuperou a saúde mental. Era uma obsessão. O Evangelho diz que era uma intervenção demoníaca. Vá lá. Só que a palavra demônio provém do grego. E quando foi transferida para o latim, demônios, adquiriu um sentido pejorativo. Porque a palavra demônio, demonion, significa anjo da guarda. Não parece paradoxal? Sócrates tinha um daimon que ele falava. Qualquer pessoa de mínima cultura que leu Sócrates, através de Platão, que foi o seu biógrafo, porque Sócrates nunca escreveu nada, há de lembrar-se do anjo que protegia Sócrates, daquele que fazia profecias, que indicava os que iam morrer, os fatos que iam dar-se. Era um daimon, o daimonion, traduzido ao latim demonius, traduzido às línguas neolatinas, Satanás, diabos. De natureza eterna. Felizmente, Sua Santidade o Papa Francisco disse na semana passada que no inferno não existem labaredas, mas eu adorei. Eu quero ver como é que agora vai queimar. Ele, o Papa, anulou o dogma das labaredas infernais, que não poderiam haver. Essas labaredas são os remorsos. Essas labaredas nada mais são do que os conflitos, a culpa do indivíduo. São elas as verdadeiras labaredas emocionais, porque no terra de vibrações além da vida física, nenhum efeito físico produz dores morais. Mas ele teve mais coragem, anulou também o purgatório, que fazia parte da religião católica, como da protestante, embora não faça parte da religião anglicana. A coragem deste homem, discípulo de Francisco de Assis, comove. Aborto, nem pensar. A mulher que aborta é perdoada. Estaria condenada às labaredas do inferno, pobrezinha. Que ao inferno vá lá, mas sem labaredas. E teve a coragem de dizer que os filhos solteiros também são dignos da Eucaristia. Eles não têm culpa da mãe ser solteira. Que coragem! Quebrar a hipocrisia daquele concílio que rege a igreja. Ainda me lembro que no primeiro Natal, diante dos cardeais, ele disse: está aqui um grupo de doentes. Este sofre de Alzheimer da fé. Este sofre de parkinsonismo da fé. Este, cara a cara, mostrou que era um cortejo de hipócritas que dirigia o Vaticano. E levantou-se com sua sandália, suavemente se foi, o Papa do fim do mundo. A única coisa boa que a Argentina nos deu até agora. Aliás, outras coisas também. Então o Papa Francisco veio confirmar Jesus. Em nome do meu Pai, eu te digo, sai dele. E os espíritos saíram. Mas há um momento mais rutilante. Quando ele está no Monte Tabor, diante de 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João, ele se ergue e começa a dialogar com 2 mortos, Elias e João Batista. Dialoga com essas almas extraordinárias. Eles também os veem. Eram mortos. Moisés e Elias, aliás, eram mortos. E quando ele desce para a miséria da pessoa humana no vale, um pai desesperado diz: Senhor, o meu filho é vítima de um espírito que o toma e o faz convulsionar
até babar sangue. Estamos diante de uma crise epileptiforme, uma convulsão epiléptica. Ele olha o menino que está em convulsão e diz: espírito imundo, sai dele. O menino recupera e ele devolve ao pai absolutamente curado. Ele vai a Nazaré visitar a família e um psicopata vem na sua direção. Ele então enfrenta-o e cura-o dos espíritos que o atormentavam. São fenômenos mediúnicos. E aquele outro das curas chamadas miraculosas, curas paranormais. E a sua ressurreição, ele voltar em espírito e aparecer a 500 pessoas na Galileia, aparecer no cenáculo 2 vezes, na estrada de Emaús, aparecer a Maria, a conversa de Magdala, e através da história apareceu a Francesco Bernardone, a Santa Rita de Cássia, a Santa Joana de Arco, a Santa Teresa de Ávila, Teresa de Jesus, e seriam mais de 1.500 santos reconhecidos pela igreja que dialogavam com os mortos. O Espiritismo veio confirmar que a morte é uma ilusão dos nossos sentidos, que a vida continua. E cada qual será, depois da morte, exatamente como se encontrava antes de morrer. As doutrinas materialistas zombam desse conceito, desde as propostas de Bacon, de Nietzsche, as propostas tormentosas do século XVIII e particularmente do século XIX, negavam Deus e a imortalidade, mas o século XX reabilita Deus e a imortalidade da alma. A cada dia, cientistas erguem-se para dizer das suas experiências de quase morte, em que desdobrados do corpo físico, o corpo com o cérebro morto, viviam, escutavam, observavam os acontecimentos. São notáveis as experiências de laboratório. Na Holanda, chegou-se a pesar o perispírito da criatura humana, porque nós somos constituídos do espírito, a energia, de uma camada sutil, conhecida com o nome de corpo astral, que Allan Kardec chamou perispírito. E da matéria, se pôde examinar na hora da morte de pacientes colocados em queimas, que eram balanças elétricas, que naquele momento todo mundo perde 18 grãos. 18, todos. Magros, gordos, pequenos, grandes. Que seria isso? Na condição de cientista, disseram que era o peso da alma. Porque a alma é matéria no campo da energia. E o perispírito é energia no campo da matéria. Então veio uma ciência como o Espiritismo dizer-nos que ninguém morre, que a vida continua e que cada qual é feliz ou desventurado conforme os seus atos. Não era para o abade de La Roudère dizer: meu filho, é que nós estamos na Terra para evoluir, cometemos designs, cometemos equívocos e estamos de volta para ressarcir os nossos enganos. Não era para que o notável protestante, todo doçura e amor, Pierre Van Passen, lesse-lhe a Bíblia e falasse a respeito da grande visão que teve o rei Saul quando visitou a vidente da gruta, que ele profetizou a morte e a destruição da sua casa. Naquele memorável encontro em que o espírito materializa-se em carne e osso, está na Bíblia pelo menos, e veio dizer que a vida continua, que ele transformasse as armas de destruição em armas da lavoura, daquele ser da anunciação, que aparece a Maria e lhe diz: apraz ao Senhor que tu sejas a mãe do Messias divino.
E ficaríamos aqui largos minutos a evocar as cenas do Evangelho que vós ledes, especialmente no ato da missa, que é a representação da jornada do Calvário, em que a imortalidade está presente. Os Espíritos vieram confirmar. O Espiritismo não é uma seita, não tem nenhum caráter seitista. Vede, nem velas, nem incensos, nem indumentária, nem cerimoniais. É uma doutrina do bom senso. É básico. Fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É uma religião lógica que nos explica o porquê e nos prova de maneira irretorquível. Eu estava ao lado de Francisco Cândido Xavier. Fomos amigos. E durante 1948 a 2002, tivemos uma existência muito larga de amizade. E 2 vezes por ano eu ia visitá-lo. Eu resido em Salvador e ele em Uberaba, 2.200 quilômetros. Eu ia visitá-lo e participava das atividades como outras pessoas. E certo dia chegou um rapaz, às 3 da tarde, e disse-lhe: Chico, visivelmente falava mal português, com o acento pronunciado italiano. Eu estou muito preocupado, porque mamãe está na primeira clínica de enfermagem em Roma e está muito mal. E o Chico perguntou-lhe, diante de nós, como era o nome de sua mãe. Ele declinou o nome. O Chico parou e disse: pois não. Qual era a clínica? A primeira clínica de enfermagem. Ele disse: não, é na segunda. Você não estará enganado? Ele pegou o papel, era na segunda clínica. E então ele disse: estou tão preocupado, porque mamãe era o ser e é mais amado da nossa família. Estamos em São Paulo. Viajaram 450 quilômetros para Uberaba. Então eu venho lhe pedir que interceda junto aos bons espíritos para que ela se recupere. O Chico lhe disse: dê um pulinho no hotel, porque mamãe acaba de morrer. Diz: mas ela não resistiu e teve uma parada cardíaca. Naquela época não havia telefone celular, felizmente. Você vai ao hotel e pega um telefone fixo e liga para a Europa, para a segunda clínica. Então ele se foi e nós continuamos conversando outras coisas. E eu fiquei curioso. É muita coragem, mesmo sendo absolutamente verdade. É muita coragem. Dentro de uns 40 minutos, voltou um rapaz muito pálido e disse: Chico, ela estava na primeira clínica, mas ao piorar, levaram para a clínica intensiva, a segunda. E na hora que foi colocada e entubada na segunda, ela teve uma parada cardíaca e morreu. E Chico disse: os espíritos estão dizendo que ela deixou um documento para você. Possivelmente não telefonar-lhe para São Paulo. E esse documento é muito importante. Ela deixou dentro de uma caixa que está ao lado da cama, porque o cadáver ainda não foi removido. Ora bem, isso eram 3 horas da tarde. Eram 20 horas em Roma. O rapaz voltou ao hotel. E lá para 6 horas, banhado de pranto, ele confirmava, porque o seu pai, que estava lá, leu a carta testamento de sua mãe, confiando-lhe altas responsabilidades. Como explicasse um fenômeno desse? Éramos no mínimo 1000 pessoas, uma bulha muito grande, pacientes psicopatas, cegos, pessoas com ulcerações, pessoas dolorosamente atingidas por sofrimento inenarrável. A fila começava na quarta-feira para ele atender na sexta-feira 40 pessoas. Então os fatos repetiam-se 10, 20 vezes nas mensagens que ele psicografava de público com as 2 mãos, cada uma carta diferente. Na letra que levada a cartório
era reconhecida como se fosse a letra da pessoa antes de morrer. E tão extraordinária que em 3 processos criminais, as vítimas vieram do além inocentar o dito culpado. Ficou célebre o caso de 2 jovens brincando de roleta russa. Ao bater no depósito de balas, o colega puxou e havia uma bala que matou o seu colega. A família processou e o caso foi ao tribunal. A família foi a Uberaba, não falou nada com Chico. E a vítima vem e narra: mamãe, ele não me queria matar. E entra em detalhes que ninguém sabia, inclusive, onde ele havia encontrado o revólver do pai. Então, os fatos da imortalidade são muitos, dando-nos a alegria imensa da imortalidade da alma, que a vida continua, porque não é uma esperança, é uma realidade. Freud dizia que quando nós atingimos uma certa idade, transferimos a paternidade biológica por uma paternidade fictícia. Pois bem, eu construí essa personalidade aos 4 anos de idade. Aos 14, eu tive a convicção absoluta. E agora, aos 90, eu tenho a certeza tão natural que toda vez que me deito, espero acordar em uma outra dimensão. Então, isso é um grande conforto para nós. Eu sugiro que aquele a quem interessar leia um livro chamado O Livro dos Espíritos. São 519 questões a respeito de teologia, de psicologia, de anatomia comparada, de paleontologia, de física quântica, com uma moral excelente, porque Allan Kardec perguntou aos espíritos: qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia? E eles disseram: Jesus. E Jesus é o ser mais perfeito, porque nós seguimos o Evangelho de Jesus ipsis literis, ipsis verbis, conforme está exalado. Então, apesar da crise que estamos vivendo, eu ainda lamento que aqueles 2 personagens religiosos, ignorando a lei da reencarnação, não hajam podido dizer a Ugolha a razão do seu sofrimento, de maneira que luarizasse a sua alma, porque nós somos construtores do nosso destino. Lembrai-vos, não façais a outrem o que não desejardes que outrem vos faça. E amai. Eis aí todo o Evangelho reduzido em 2 frases. E são essas 2 frases que eu gostaria de deixar aos amigos queridos de Frederico Westphalen e aqueles que nos honram com a sua presença de outra cidade e também na gravação. Vale a pena ter uma vida correta, ter uma vida sem culpa. Vale a pena amar, repartir a esperança, em um momento em que nós não acreditamos no outro, em que estamos armados uns contra os outros. Vale a pena acreditar que amar nos liberta das paixões da inferioridade. A nossa é uma mensagem de esperança, de alegria e de saúde integral, que nos dá a plenitude da vida. Mas, ao mesmo tempo, gostaria de agradecer a homenagem da primeira parte, o canto, a música, agradecer a generosidade com que nos recebeis pela primeira vez, profundamente honrados, nós e o nosso querido amigo, o Dr. Juan, que nos visita pela primeira vez na cidade de Quito, onde mantém uma obra cristã das mais valiosas e uma fundação espírita de atendimento ao autismo. Este nosso amigo vem visitar-nos para conhecer o movimento espírita brasileiro. E eu sinto uma alegria imensa que de nós ele leve aquela notícia de que nós somos cristãos e que a caridade, como foi dito aqui por uma jovem e também por ele, repetindo o espírito de verdade, seja a nossa conduta, a honra de fazer o bem.
porque quem faz o bem, a si próprio o bem se faz. Então, nós que só temos a agradecer, eu gostaria de sintetizar as minhas palavras, as dele e as dos espíritas, a todos vós, mostrando que às vezes nós somos ingratos com Deus. Mesmo em nossa religião, estamos reclamando pelos pequenos sucessos. Estamos magoados porque isso ou aquilo não deu certo. E nós temos somente o que agradecer. Por exemplo, Senhor, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela, é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto os cegos, que se debatem na escuridão, que andam na solidão, que tropeçam na multidão. Por eles eu oro, e a ti eu imploro compaixão, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez, não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, boiadeira, aquela que canta nos pagos, procurando os pingos perdidos. Pela nossa faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltaram a ouvir. Mas obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, que o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu tenho certeza que passada esta dor do teu reino de amor, voltarão a cantar. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que diminuem as lágrimas das vidas, que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que diante da miséria embalo no seio um filho de corpo alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu me posso bailar diante deles. Eu te quero rogar para que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles possam também caminhar. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, se é uma casa do caminho, se é um ninho, se é um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, o amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, ou de um gato, ou um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um leito para descansar, ou um teto para me abrigar, nem assim eu reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhor.
Nesse momento, será feita a entrega de uma lembrança ao Divaldo. A dona Maria Sueli fará a entrega aqui, portanto, um presente ao Divaldo, por essa mensagem tão bonita de amor a todos aqui presentes. Aí, portanto, agradecimento a todos que aqui se fizeram presentes. Agradecimentos mais uma vez a Ponto 2 Sonorizações, a comunidade em geral pelas doações, também a ACA, Associação Cultural Atena, Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, cedência do palco e cadeiras, a PAI, pela cedência das cadeiras, Centros Espíritas da região, a imprensa pelo trabalho e também a Brigada Militar. Agradecimentos a toda a equipe do Divaldo Franco, que aqui estiveram presentes, portanto, neste grande evento realizado aqui no Itapajé.